Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa, estudar a tua palavra, livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém. O tema do nosso estudo de hoje é livre escolha e o amor de Deus. A Bíblia apresenta o Senhor como todo-poderoso. Graças te damos, Senhor Deus, todo-poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Deus é o Todo-Poderoso e nada acontece sem a sua permissão. A Bíblia nos apresenta um Deus que apresenta o futuro hoje. Em João 13:19, nós lemos assim: Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então, de acordo com Jesus, o objetivo de Deus é apresentar o futuro, o que vai acontecer no futuro hoje, é para que a nossa fé na pessoa dele aumente cada vez mais quando aquele fato ocorrer. Ele repete em João 14:29, Jesus diz: Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então, o estudo da palavra de Deus, o estudo das profecias, quando vemos o futuro aqui já apresentado, quando vemos aquele fato acontecer, a nossa fé no Senhor e na Sua palavra vai aumentar. Na teologia, nós chamamos isso de presciência não causativa. Então, Deus que conhece tudo, ele conta o que vai acontecer amanhã, sem estar lá, ele está no presente conosco, mas a sua sabedoria permite ele contar o futuro hoje. Ele causou esse futuro? Não. Boa parte dele é consequência das escolhas dos humanos. Mas Deus, com a sua presciência, com o seu conhecimento prévio, conta o que vai acontecer no futuro hoje. Teologicamente, nós chamamos presciência não causativa. A Bíblia apresenta que Deus tem alguns marcos, ok? Alguns tempos proféticos. Então, com exceção desses marcos, tempos proféticos, Deus não está causando o futuro. E eu e você, pelas nossas escolhas, estamos determinando o nosso caminho. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Então, Deus anuncia as coisas futuras, porque Ele quer apresentar a nós qual é o caminho, a verdade e a vida. O Criador, no início do nosso planeta, disse: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A criatura agiu diferente do Criador. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Percebe? Deus, ele não determina o que vamos fazer. Ele respeita as nossas escolhas. E nós, quando plantamos bem, vamos colher bem. Quando plantamos mal, vamos colher mal. Percebe? Deus disse para não comer e não os predestinou a obedecer isso. Então, a liberdade, ela estabelece um ambiente onde é propício acontecer o amor, a obediência, mas também a desobediência. O plano da redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências
para enfrentar a terrível situação. Se o amor só é possível num ambiente de liberdade, em algum momento poderia acontecer de uma das criaturas não amar mais o Criador. E isso veio a acontecer com o anjo no céu. Então, Deus foi pego de surpresa? Não. Ele estabeleceu já um plano. E esse plano foi revelado a nós no primeiro dia do pecado, foi o primeiro dia da graça. Um substituto morreu no lugar do casal. Então, no plano da criação, no plano A, Adão e Eva deviam aprender pela obediência às instruções de Deus. E nós viveríamos, os seus descendentes nasceriam e viveríamos eternamente em harmonia, em obediência e no lugar perfeito, cheio de amor, alegria e paz. Mas devido ao pecado, nós estamos agora no plano B, o plano de salvação, onde nós devemos continuar aprendendo pela obediência às instruções de Deus. Mas no plano B, nós também aprendemos muitas vezes pelo sofrimento. Não nos esqueçamos, Deus, em Sua palavra, nos apresenta que nós vamos voltar ao plano A, onde ninguém precisa sofrer para aprender. Nós aprendemos pela obediência das instruções de Deus. Todos nós temos livre escolha, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Mais um texto da Bíblia apresentando que Deus não predestinou ninguém para a obediência. Ele estabeleceu um ambiente de livre escolha. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus, um Pai de amor, é que todos os seus filhos se arrependam e se salvem pelos méritos de Jesus. Mas a palavra de Deus nos apresenta que um grande número aceita e um grande número não aceita. Então, nós não somos forçados à obediência. Esse é um Deus de amor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte até mesmo do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Então, Deus não força ninguém. O amor só é possível num ambiente de liberdade. Mas ele mostra o caminho, e aquele que não está no caminho, ele pede que ele se converta e venha para o caminho do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o pedido do Senhor, é a instrução do Senhor, mas ele não força ninguém a fazer isso. Deus é um Deus da verdade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Lembra do mandamento esquecido? Qual é o mandamento esquecido? O nono mandamento. O que diz o nono mandamento? Não dirás falso testemunho, não minta. Então, Deus dá o exemplo, e ele é o Deus da verdade. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. O profeta Naum, falando aos seus dias e também falando sobre o futuro, ele diz: o mal, a angústia, não se levantará uma segunda vez. A primeira vez, ninguém sabia o que era aquilo.
Aquilo era uma novidade. Deus está dando tempo para que as pessoas vejam que realmente qualquer caminho fora das instruções de Deus nos traz morte. Mas a profecia diz: uma segunda vez, não. Uma segunda vez, não. Por quê? Porque todos saberão aonde aquilo vai terminar. Então, Deus pode eliminar na raiz, até porque na nova terra vamos continuar livres. O amor ainda irá prevalecer por toda a eternidade. Pode surgir uma segunda situação do mal? Sim. Mas Deus pode eliminar na raiz? Sim. Por quê? Porque todos já sabem as consequências. O mal, a angústia, não se levantará por duas vezes. João 16:33 nos apresenta o último verso do nosso estudo de hoje. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estar com Jesus nos dá a esperança da vitória pelos méritos de Jesus. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Que a minha decisão e a sua seja permanecer com o Senhor em todos os momentos. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe a entender a tua vontade, a aplicar em nossa vida e levar as boas novas a mais pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.